Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada fizemos 33 pontos. Ficamos 10% acima da média geral dos cartoleiros, mas claro que não dá para ficar satisfeito com essa pontuação. Muito embora não tenha sido nenhum desastre, já que teve muita gente boa, dá até para considerar o desempenho como mediano. Teve muita gente aí que está disputando o topo das nossas ligas com a gente e ficou ali na casa dos 20 pontos. Enfim, foi uma rodada muito zicada, essa de número 37. E vocês, quantos pontos fizeram? Me diz aí nos comentários, espero que tenham sido melhores do que eu. Aproveitem e diz também se nessa última rodada da temporada, se vocês estão com saudade do Cartola ou se vocês estão se sentindo aliviados por essa pausa de 2 ou 3 meses. Eu mesmo já estou ficando com saudade, muito embora seja um tempo curto até nós nos reencontrarmos. Vamos ver o desempenho dos nossos jogadores. Quem se saiu melhor foi Arana, com 8 pontos, Raul dentro do que a gente tinha previsto, 4,2, Arrascaeta até acima, 14,1, muito embora a gente sabe que em qualquer momento ele imita. E Claudinho, que numa rodada ruim para os atacantes, conseguiu fazer 100 gols sem assistência, 5 pontos. Aliás, quando começou a rodada de segunda-feira, estava uma maravilha para a gente. Eu estava com mais de 40 pontos. Aí disse, 40 pontos, falta Jean, Reinaldo e Luciano. E Luciano como capitão, ou seja, faltavam 4 jogadores. Oportunidade de dar uma mitada legal, muito acima da média. Aí Jean não entra em campo, Reinaldo entra, é expulso, vem menos 5 pontos, nem nos times de valorização a gente vai poder aproveitar ele futuramente. E o capitão, que a gente coloca muito considerando o pênalti, achou o pênalti e aí conseguiu perder. Mas são coisas do Cartola, se desse sempre certo, seria algo sem graça. Nessa rodada é bom a gente saber quais são os times favoritos, muito embora é difícil a gente afirmar quem é favorito, quem não é. É uma rodada que a maioria dos times não disputam mais absolutamente no campeonato. A gente pode até ter uma rodada com muitos gols, porque tudo depende da motivação de cada time. E em babas, aqui na Bahia a gente chama de baba. Nesses encontros, sempre são encontros de muitos gols. Tomara que as partidas não sejam um baba de férias para os jogadores. De qualquer forma, ainda dá para dar um certo favoritismo para o Fluminense, muito embora o Fortaleza está praticamente garantido, mas vai querer jogar com seriedade para evitar a tragédia do Vasco tirar 12 pontos de frente. Inclusive o Vasco é outro que dá para considerar como favorito. Tudo isso que eu estou falando são favoritismos muito leves. O Flamengo contra o São Paulo, o Bragantino contra o provável time reserva do Grêmio, o Atlético contra o provável time reserva do Palmeiras, o Internacional, que ainda está disputando o título em casa, o Atlético Paranaense contra o Sport, muito embora o Sport ainda almeje garantir a Sul-Americana, ele disputa com o Bahia, que é outro time que deve jogar com seriedade, então dá para a gente dar um certo favoritismo para o Bahia. O Ceará contra o Botafogo, vamos ver qual é a escalação do Ceará, e o Atlético Goianiense contra o Coritiba. Vamos ver também qual é a escalação do Atlético Goianiense. A gente tem que ficar muito atento até o início, na quinta-feira, 9h30, o mercado vai fechar às 8h30 da noite, a gente tem que ficar muito atento a quem joga e quem não joga, quem realmente vai para a partida e quem não vai. Hora de vender todos os jogadores e partirmos para novas contratações. Escolhendo o técnico, acredito que nossas melhores opções na rodada são Abel Braga, do Inter, disputando o título contra o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, talvez o Goiás vá com time reserva até sub-20, eles têm uma decisão contra o Atlético Goianiense, e, finalmente, Rogério Ceni do Flamengo, também disputando o título. Pela conjuntura do jogo, pelos resultados que os times precisam, eu vou fazer uma aposta diferente, vou ficar com Vanderlei Luxemburgo do Vasco. Vamos para a nossa lateral. Aqui, os 4 nomes, sempre 4,
que eu indicaria seriam Guilherme Arana, do Atlético, pelo histórico dele, ele está muito ofensivo, acho que deve ir para o jogo, e o Palmeiras talvez com o time reserva. Temos ainda as possibilidades. Um é Isla, eu vou até indicar Isla na frente de Felipe Luiz, sei que Felipe Luiz recentemente está com scouts bem melhores, mas Isla enfrenta um time do São Paulo sem seus dois laterais esquerdos, sem Reinaldo e sem Pelé. Então pode se tornar uma avenida aquele lado esquerdo do São Paulo. Temos ainda Iago Pikachu, pelo mesmo motivo que eu acabei de citar de Vanderlei Luxemburgo. E finalmente, até por ser o principal ladrão de bolas do campeonato, Calegari. O sistema defensivo do Fluminense está muito sólido. Mas meus dois nomes que eu vou definir, um é de Guilherme Arana e o outro, pelo mesmo motivo de Vanderlei Luxemburgo, vai ser Iago Pikachu do Vasco. Claro que existem algumas dúvidas, mas acabou de cair uma manga aqui no telhado da cozinha, mas vocês sabem que qualquer alteração que a gente faça, pelo menos meia hora antes de fechar o mercado, a gente divulga aqui mesmo no topo dos comentários desse vídeo e lá no Instagram. Vamos na zaga. Quais são nossos 4 nomes de zagueiros? Leandro Castan, bom zagueiro, zagueiro de bons scouts, boa impulsão na área. Vitor Cuesta, que disputa o título contra o Inter, contra o Corinthians. Acredito em uma equipe do Inter muitíssimo concentrada no jogo. Pelo mesmo motivo, Rodrigo Caio do Flamengo. E a quarta indicação, eu fico aqui entre Lucas Claro e Matheus Ferraz, por conta da solidez do sistema defensivo do Fluminense. Mas que vai ter que sair muito mais para o jogo nessa partida. Acho até que Matheus Ferraz, que vai no lugar de Nino, seja até uma opção melhor, porque naquela posição está melhor de fazer desarme, de roubar algumas bolas. Mas vou fechar a minha zaga com o Rodrigo Caio do Flamengo e Victor Cuesta do Internacional. No gol, nós temos aqui as possibilidades de... São apenas 3 nomes que a gente fala. Um é Fernando Miguel. Acredito, se realmente o Goiás for com um time sub-20, vai ser um prato cheio para o Vasco. Precisa de muitos gols e precisa dar uma satisfação à sua torcida. Claro que não vai conseguir 12, mas se o time do Goiás vier muito desmotivado, pode conseguir 4, 5 gols. Outra indicação é Everson, até bateu uma falta na última rodada. Será que ele é o novo batedor de pênalti do Atlético? Lá no Ceará, ele costumava bater falta e batia muito bem. Não lembro muito bem se chegou a bater pênalti. E o nosso terceiro nome, sinal mais escalado até o momento, Hugo Souza do Flamengo. Mas vou ficar aqui, inclusive esperançoso nesse scout do pênalti, vou ficar com Everson. Palmeiras deve ir com o time reserva do reserva. Tem uma decisão importantíssima contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando do vídeo, então aproveito, peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos no meio de campo. Indico para vocês Arrascaeta, por motivos óbvios, jogador que está pronto para mitar a qualquer momento, inclusive deu uma boa mitada na última rodada. Rodriguinho do Bahia jogou barbaridade contra o Fortaleza e entrou muito na área. Isso torna dele uma baita numa opção. Nenê, pela necessidade do Fluminense de buscar o resultado contra o Fortaleza, e um Fortaleza que talvez se lance muito ao ataque. E Nenê, ele está sempre perto de uma assistência em todos os jogos. A bola sempre está ali passando por ele e é o mais técnico de todos os jogadores do Fluminense. Temos ainda Patrick, que sempre pontua muito bem dentro de casa. Inclusive, se Thiago Galhardo for para o jogo, eu vou colocar ele. É um atacante a mais em nosso time. Mas Patrick, é claro que é uma ótima possibilidade. Temos ainda Vina, sempre uma excelente possibilidade para a gente. Espero que realmente vá para o jogo. Até o momento é o jogador mais escalado ali no meio de campo. E finalmente, buscando regularidade, mas acho que não é muito nosso objetivo
nessa rodada caiu outra manga, gente. Não é nosso objetivo aqui nessa rodada, é Raul do Bragantino. Vou fechar nosso time com Vina, muito embora eu esteja numa dúvida grande entre ele e Patrick, com Nenê, por causa do confronto, da necessidade, do contexto do jogo. O Fluminense tem que ganhar. E de Arrascaeta, por motivos óbvios. Finalmente, no ataque, as melhores possibilidades aqui são Marinho, Claudinho e Gabriel, dispensam qualquer tipo de comentário. Keno retornando, o nosso ponto de interrogação é justamente por ser um retorno. Temos, eu vou citar para vocês aqui Cano. Se esse jogo o Vasco desandar a fazer gols, como precisa, ele vai atacar desde o início. Sonhar não custa nada. Não creio que faça 12, mas pode fazer 4 ou 5. E aí facilita a barbaridade para o Cano. Pode ser uma excelente aposta. Não vou colocar ele aqui no time, já adianto, mas com muitas dúvidas se estou tomando a decisão mais correta. E finalmente, por conta do confronto, muito embora o Botafogo tenha atuado bem contra o São Paulo, foi o São Paulo que atuou muito mal, temos Felipe Viseu do Ceará. Mas vou fechar nosso ataque com Marinho, não foi bem na última rodada, talvez tenha sido a pior rodada dele no Brasileirão. Claudinho, batedor de pênalti do Bragantino, e Gabriel, que não tem muito medo de finais. Nosso capitão vai ser Marinho dos Santos. O time fecha com Everson, Arana, Pikachu, Rodrigo Caio, Cuesta, Vina, Nenê, Arrascaeta, Marinho de capitão, Claudinho, Gabriel e Vanderlei Luxemburgo. Custou 159, 160 cartoleta. Beleza? Uma boa rodada para todos nós e estamos juntos em 2021, na próxima temporada do Brasileirão.